e por alguma razão nos conheceu. E aí ela quis participar. Assim como hoje também eu tive uma face ao ocorrido ontem, mas mais uma pessoa que quer participar. É, ele está me respondendo aqui, só um segundo, por favor. Deixa eu entender o que está acontecendo. E aí eu vou fazer um resumo da aula de ontem. É... Enfim, vamos começar? Como assim você não vê ninguém, Laura? Você não está vendo ninguém, Laura? Você está nos ouvindo, Laura? Você está de celular, né? É isso? Você está de celular? Eu não sei se é problema da internet, mas eu não vejo. Eu ouço, mas está aparecendo como se todos estivessem com a câmera desligada. Tá, eu tô ouvindo você perfeitamente. Você nos ouve? Nossa, Flávia, eu lembro de você. É da internet. Bom, deixa eu fazer um resumo de ontem, tá? É... Qual que é a razão? Qual é a razão da nossa existência? É assim, por que que existem pessoas que querem saber mais, querem saber, e outras pessoas que... Boa noite, Felipe. Entra aí, por favor. É o Felipe. E outras pessoas que não se importam tanto. Boa noite, Márcio. Boa noite, Felipe. Onde põe? Deixa aqui atrás, por favor, eu já pego. Você tá bem? Tudo paz? Tua mãe tá bem? O que faz uma pessoa querer saber e outras pessoas que não querem? Mas aí você pergunta assim, o que uma pessoa quer saber? O que satisfaria uma pessoa? O que daria para uma pessoa a completude da satisfação? E pegar e falar assim, não, agora eu sou feliz. O que você poderia dar? Porque assim, o que a gente observa? É interessante isso. Muitas pessoas buscam no dinheiro, buscam no poder. E a gente escutou tanto isso, né? O homem quer poder, o homem quer poder. Enfim, nós escutamos tanto isso. E aí, se nós pararmos e colocarmos em nós o ponto de observação, você vai começar a entender que poder não vai trazer para você paz. E você reconhece isso. Só que você não pratica isso. Porque você quer poder. Você quer. E aí você corre, 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 corre até conseguir um certo poder. Só que antes de você chegar nesse poder, você analisa as pessoas, você analisa o ambiente, você analisa a realidade. E nesse aspecto, nós estamos falando especificamente de conceitos sobre psique. Porque uma vez que nós falarmos de realidade, é inevitável falar de psique.
Vocês me dão um segundo só, por favor. Pode anotar esse telefone, por gentileza? Aqui. E ver o que é essa pessoa aqui. É porque como eu estou transmitindo. E aí, você estende essa forma de pensar. Boa tarde, boa noite, irmão. Mari, Mary. Bom, enfim. Eu não estou te ouvindo. Oi, boa noite. Marili, irmã da Elimar. Ah, Marili. Prazer, Marili. Bem-vinda. Amiga do Tétios, que falou com você hoje. Ah, tá ótimo. Olha o Tétios aí. Sintam-se à vontade para você questionarem o que vocês quiserem, tá bom? Ok, obrigado, viu? Você também também faz Provida? Tô querendo sair. Tá bom, então. Tá bom? O Tertius também, né? Bom, enfim, Sim. enfim. O que eu comentei com ele, eu quero ampliar para vocês. Perguntem o que vocês quiserem. Questionem o que vocês quiserem. Sintam-se à vontade. Ah, mas não é o tema da aula. Não tem problema. Você pode perguntar o que você quiser, tá bom? Ok. Obrigado, viu? À vontade. Bom, e aí o ser humano ele para e começa a observar as várias formas de poder e busca a essência dele, a satisfação nessas formas de poder. Nesse momento, qual é a conclusão que ele chega? Lá com 50, 60 anos, ele pega e fala assim, puxa vida, não valeu a pena. Se eu tivesse ficado mais com meus filhos, se eu tivesse ficado mais com a minha família, se eu tivesse, enfim. Você tem um outro segmento de pessoas que vai buscar a felicidade em realizações financeiras. E nesse aspecto, ele busca formas para poder satisfazer esta forma de pensamento, ou essa necessidade. Passado um longo tempo, ele também constata que estas formas de satisfação não levam a ele a um estado de paz. Então, o que é necessário dar ao ser humano para que ele sinta-se em estado de paz? Para que ele consiga ter uma vida plena? Para que ele chegue e pegue e fale assim, não, agora eu encontrei meu caminho. Agora eu sei aonde eu vou chegar. Agora eu sei. E nesse aspecto, o água vem e começa a fazer uma série de mudanças de conceitos. Conceitos esses que mexem com a existência. Conceitos que mexem com os pilares os quais você tem como verdade. E aí, num primeiro momento, o que vai acontecer com você? Você tende a se afastar. Por quê? A realidade é tão diferente, ou o que você ouve é tão diferente, que é normal você negar. E quando você nega, você fecha uma porta. Porta essa que, se aberta, vai gerar em você conflito. Por quê? Você vai ter um problema sério. Antes você tinha uma verdade. Agora você tem uma outra realidade. Qual devo seguir? Aqui a vida inteira eu aprendi o certo ou recomeçar tudo de novo. E nesse momento também você para e analisa a tua realidade. E você fala assim, puxa, tenho 50 anos. Já trabalhei uma vida toda. Eu estou cansado, agora eu quero pensar um pouco em mim. Ou
eu tenho 60 anos, está na hora de eu começar a aproveitar meu tempo, porque o tempo vai acabar. Daqui 2, 3 anos eu sei que eu vou morrer. Então, assim, eu preciso dar razão ao tempo. E aí você tem pressa. E de alguma forma, você acaba conhecendo o agro. E aí você vem no agro acreditando que é uma escolinha, como qualquer outra. E aí você vai se deparar com um problema muito grande. Porque a proposta do agro não é ser uma escola. Assim como a proposta do Ágora não é ter milhões de alunos. Se acontecer, está ótimo. Mas a proposta do Ágora é que você seja guerreiro. Então, grava o que eu estou te falando. Grava. Eu vou fazer de tudo para você sair do Ágora. E eu sou bom nisso. Olha, eu sou bom. Por quê? Porque você deve aprender que a tua vida é responsabilidade sua. Que colocar a tua vida nas mãos de outros não é um ato prudente. Logo, nós vamos tratar assuntos e temas aqui que vão ter por objetivo aumentar o teu limite. E para que esse limite aumente, faz-se necessário que você tenha coragem. Não de aceitar o que eu estou falando, porque senão você vai utilizar-se dos teus pré-conceitos e aplicar dogmas em cima. E quando você fizer isso, você estará à mercê de autossabotagens. Por exemplo, o Marcos é prepotente. O Marcos é... o Marcos... E aí você começa a buscar nas suas formas de pensamento semelhanças e semelhantes para criar o quê? Igualdade. E aí você identifica nas suas formas de pensamento situações que geraram satisfação e prazer e situações que não te geraram satisfação e prazer. E nesse momento, tudo que gera incômodo para você, você classifica como ruim, difícil, chato. E aí o que acontece? Você cria repulsa. Nesse momento, você sai do água. Olá, dona Márcia. A senhora está bem? Mudou o cabelo? Mudou o cabelo. O desodorante também, né? É novo? Então, nesse aspecto, a nossa responsabilidade é fazer com que você amplie os seus limites. E para isso, esse que vos fala terá a responsabilidade de trazer para você uma visão bastante diferente de tudo aquilo que você viu. E aí você fala assim, sabe o que acontece? O Marcos ele está querendo arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Então eu quero te explicar um ponto. Há 2 anos atrás, quando nós começamos a gravar essas conferências ou essas conversas no YouTube, eu
eu não queria ter feito isso. Por quê? Porque os conceitos nossos são tão diferentes, e vocês vão ver daqui 2 minutos o que eu quero dizer. Que uma pessoa, se ela assistir uma palestra ou outra, já conhecedores de quem é o ser humano, essa pessoa vai se afastar. Mas também existe hoje uma ferramenta melhor para você guardar informações do que a internet. As informações vão ficar contidas e vão ficar abertas a todos. Portanto, o que nós falamos ontem? Quem eu sou? Por favor, não responda assim: eu sou filho das estrelas. Eu sou um ser em evolução. Eu sou um ser que está passando pelo planeta para buscar evolução e conhecimento. Por quê? Se você utilizar-se dessas duas palavras, evolução e conhecimento, eu sinto lhe dizer que quem te falou isso não foi prudente. Por quê? Porque se você vive num sistema, num plano, onde o tempo é um dos componentes do plano, o conhecimento ele também deve utilizar-se deste componente para multiplicar-se, assim como acontece no cérebro. Veja, você não tem o uni e não tem o verso. Assim como você tem o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito, eles não se comunicam através do córtex. Portanto, se existe essa comunicação e se o que eu penso transita pelo cérebro, é correto eu afirmar que, uma vez que eu altere um conceito, eu estarei alterando todos os conceitos. Por quê? Porque os dois hemisférios trabalham em sintonia. Logo, se eu mudar um conceito seu, eu vou estar mudando tudo. E a razão que fazia você chegar a uma verdade que para você era absoluta, a partir desse momento vai te gerar dúvida. E o que vai acontecer? Qual o caminho que você vai buscar? O caminho da segurança ou o caminho que você não conhece? Por isso da coragem. Esse é o motivo da coragem. Porque se você não tiver coragem, você não vai conseguir caminhar. Por quê? Para poder responder a pergunta quem eu sou, faz-se necessário eu saber de onde eu vim. E aí fica simples eu responder essa pergunta. Por quê? Se tudo que gera no planeta tem por objetivo trazer a você pontos de atração que façam com que você chegue à satisfação e prazer, você foi fruto do quê? De um ato que teve por objetivo gerar satisfação e prazer. Logo, todas as formas de pensamento que você tem vão buscar o quê? Satisfação e prazer. Logo, o que eu falar e o que você não concordar, porque não vai gerar satisfação e prazer, você vai negar. Ficou alguma dúvida?
até agora? Portanto, quando o papai e mamãe decidiram ter um filho, mas algumas pessoas vão falar assim: eu nunca quis ter filho, eu engravidei. Tá bom, mas em algum momento da tua vida, da tua existência, você pensou. E na hora que você pensou, o que você fez? Você desenhou formas de pensamento. Por exemplo, como que vai ser teu filho? Todos vão falar assim: ah, eu quero um filho saudável, eu quero um filho perfeito, eu quero um filho inteligente, eu quero um filho com saúde. Ah, meu filho vai ter que aprender a falar inglês, porque assim, ó, eu estou tendo tanto problema porque eu não falo inglês, então meu filho desde criança vai falar inglês. Ou então ele vai fazer uma pós-graduação na GV, porque se ele não fizer uma pós-graduação na GV, se ele fizer numa faculdade de segunda linha, pode esquecer. Ah, meu filho vai ter que fazer FEI, porque se ele não fizer engenharia na FEI ou medicina na Santa Casa, e aí o que você está fazendo? Você está desenhando essa criança. Quando você desenha essa criança, essas formas de pensamento entram em harmônicos com satisfação e prazer de outras formas que estão aonde? Na tua glândula pineal e pituitária. Você vai falar assim: peraí, não entendi. Explica direito esse negócio aí. Então tá bom. No ato sexual, o que acontece? O coração pulsa, aumenta o ritmo cardíaco. Na hora que aumenta o ritmo cardíaco, você sabe, existem células de hepatita no estômago, no coração e na glândula pineal. Nesse momento, essas três células, esses três cristais, entram em quê? Em harmônicos. Esses harmônicos ativam, através da glândula que tem dentro do cérebro, chamado amígdala, hormônios que vão ser produzidos pelo tálamo e hipotálamo e serão trazidos pela tiroide e paratiroide para que seja distribuído para o corpo em forma de frequência. Neste momento, os gametas masculinos geram o quê? Uma frequência. Esta frequência, munida de formas de pensamento, satisfação e prazer, fecundam a mãe. O que isso significa? Que todas as formas de pensamento que estão contidas em você são de instinto. E aí é o primeiro grande problema que nós vamos ter. Porque você fala assim: mas peraí, eu sou um espírito. Eu sou um espírito de luz. Ou eu sou uma alma. E aí eu vou falar para você assim: me perdoe. Você está tão longe disso, você não tem noção. Você não é um espírito. E você também não é alma. Você é instinto. Porque o fruto da tua criação foi baseado em satisfação e prazer, através de formas de pensamento pré-definidas, gravadas por emoções que
ficaram registradas nas tuas células, que geraram frequências, e através dessas frequências definiram à frente, através do DNA, como que aquele ser iria se comportar ao longo da vida. Portanto, como que um ser desse pode chegar ao ponto em definir a sua existência, se ele já foi programado? Como que ele pode falar assim, eu existo, eu sei quem eu sou, se ele já foi programado? E aí você vai falar assim, Marcos, você está louco, porque assim, eu existo, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu quero ser melhor, eu busco isso, eu quero ter conhecimento, eu acredito na evolução, eu quero ser melhor. E vou falar assim para você, é verdade. Só que isso não confere vida, e muito menos confere existência. Você já tentou matar um pernilongo? Você consegue matar um pernilongo? Por quê? Por que ele foge de você? Porque ele tem vida. Mas ele está consciente de quem ele é. Ele tem consciência do que ele é. Por exemplo, o pernilongo da dengue, ou um chikungunya. Ele tem consciência que se ele picar uma mulher grávida, ele vai deixar aquele feto encéfalo. Ele não tem. Mas mesmo assim, ele protege a vida. Logo, qual é a diferença sua? E com o máximo respeito, por favor, é assim, o máximo respeito de um cachorrinho. Você fala, você está louco, né? Você está me comparando a um cachorro? Não, o cachorro é melhor que você. Porque o cachorro consegue prever fatos antes de você. E você faz jejum, você faz exercício do pranayama, você faz reiki, você faz um montão de coisas e não consegue prever, por exemplo, um tsunami. Ou o cachorro fica na porta do portão quando você está na esquina, ele sabe que você vai chegar. Então, quem é melhor? Você fala, Marcos, você está começando a avançar limites. Lembra que você falou ontem de limite? Você está começando a faltar com respeito comigo. Eu falar, não, eu estou querendo fazer você pensar. Porque assim, o cachorro fala? Fala. O cachorro faz cocô e xixi? Faz. O cachorro pratica sexo? Faz. O cachorro tem fome? Também. O cachorro pensa? Lógico. O cachorro sonha? É lógico que sonha. Qual é a diferença dele para nós? Você vai falar, Marcos, mas eu sei o que eu quero. Mas como que você pode falar que se você sabe, se eu pergunto para você quem é você, e você não sabe responder? Responde para mim. Pergunta para você, eu existo? Eu existo? O que confere para a minha existência? O que me qualifica como um ser? O que me qualifica como um espírito? E aí, algumas perguntas fazem necessárias. Por exemplo, à noite, em dia que não esteja chovendo, e nem nublado,
você vai na janela e abre. O que você vê? Você vai falar assim, vejo estrela. É. Ah, não, Marcos, eu estou vendo a luz da estrela. É verdade. Quanto tempo essa luz demorou para chegar até você? Ah, Marcos, 5 anos-luzes, 1000 anos-luzes. Então, como que alguém que é vivo, como que alguém que sabe da sua existência, como que alguém que consegue responder eu existo, vive no passado? Porque tudo que você vê já foi, já aconteceu. Então, como que pode você viver no presente se ao redor de você já é passado? Então, no mínimo, é inteligente eu falar que se eu estou em um plano e este plano está condicionado a um tempo, eu fiquei no passado. E como que algo que ficou no passado pode ter vida? Aí você fala assim, tá, primeiro você me chama de, você me compara com um animal. Agora você está falando que eu estou morto. Depois você fala que eu não existo. O que você está querendo fazer? Eu estou querendo te mostrar que enquanto você não sair do plano a qual você está contido, e mais que isso, que todas as formas de pensamento que existem no plano já foram, já aconteceram. Então, quando você fala de evolução e de conhecimento, você comete uma falha enorme, porque evolução é condicionada à matéria. Conhecimento é relativo. E se é relativo, ele é e está compreendido pelo plano. Logo, você vive num plano relativo, bidimensional, certo, errado, gordo, magro, alto, baixo, dual, que já aconteceu com ideias que já aconteceram e ainda você acredita que você existe, que você é um espírito. É interessante, não é? E aí o que você faz? Você começa a justificar a profunda ignorância, definindo planos, definindo dimensões, e para cada plano e para cada dimensão, você define um Deus. Quem que definiu Deus? Você. E aí eu te pergunto, quando isso vai acabar? Ah, isso é infinito. Ah, é infinito. Então, como que algo que é inconsciente pode ter consciência da sua existência? É inconsciente, não sabe quem é. Então, como que algo ou alguém que é inconsciente pode definir consciência? Não é lógico isso também. E aí surge uma outra mudança de conceito.
o que o ser humano que vive no planeta contém é subconsciência. Inconsciência é um termo que não existe. Se alguém conseguir, pessoal da internet, pessoal da live, se alguém conseguir definir para mim o que é inconsciência, ou, que nem eu comentei ontem, o que é mente, eu ficaria grato. Define para mim o que é inconsciência. Define para mim infinito. Você não consegue. O máximo que você vai falar assim, infinito é alguma coisa que não se alcança. Portanto, esses conceitos estão relacionados ao quê? À tua realidade, ao teu consciente. E neste sentido, a nossa responsabilidade é trazer consciente para você, para que através deste consciente você entenda quem você é. E começa a, de fato, sair do estado do instinto, sair da matéria e comece a andar em direção à alma. Por quê? Porque sinto lhe dizer, você está morto. Você não entendeu ainda, mas você está morto. Lembra? Desceu à mansão dos mortos. Nós. Nós. Como que eu saio disso? Como? E aí você fala assim, Marcos, peraí, alguém está servindo água? Alguém aqui? Alguém, vocês estão servindo de água? E aí você fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Ontem você falou de limite, dogma, perdão, limite, preconceitos, dogmas e autossabotagem. Depois você falou de coragem. Depois você falou do acreditar em cada um. Depois você falou que o maior erro da humanidade foi colocar a sua vida na mão de outros. Ah, você está querendo que eu coloque a minha vida nas suas mãos, então? É isso que você quer? Não. Eu quero que você comece a pensar. Eu quero que, através de conceitos novos que nós estamos conversando aqui, você comece a refletir sobre quem é você e sobre o que você fez. Para quê? Para que o teu limite ou o teu consciente amplie. Mas vai ampliar até onde? Até o absoluto do plano. Você vai falar assim, puxa, mas é possível isso? Lógico. Mas qual é o plano que você está falando? O planeta Terra? Não. Eu estou falando do uni e do verso. Mas como que isso funciona? Me explica, porque eu não estou conseguindo entender. Todo mundo sabe que nós enxergamos pelo ouvido, né? Todo mundo sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Você vai falar, você está louco, Marcos? Não. Uma pessoa cega, ela consegue enxergar pelo ouvido. Por quê? Porque as imagens pré-estabelecidas no plano, conhecido como conjuntos akáshicos, que pertencem ao plano,
que estão contidas no plano, estão contidas também em você. Porque você faz parte do plano. Logo, todas essas imagens, através do DNA, Marcos, por que do DNA? Porque o caminho começa pelo 4. Citosina, timina, adenina, varacila. 4. Com 4, 8. Você vai falar assim, mas como 8, Marcos? Eu explico. Só mais um minutinho que eu explico a razão. E aos pares. Então você vê uma imagem, ou você escuta, essa imagem adota dentro de você uma frequência. Esta frequência, através do nervo auditivo ou óptico, caminha pelo teu cérebro até onde? Glândula pineal. O que você tem na glândula pineal? Cristais de apatita. Esses cristais de apatita, através daquela frequência que você recebeu, formam o quê? Mandalas. Essas mandalas geram o quê? Uma frequência ou harmônicos que vão entrar em harmonia com as formas de pensamento que você tem guardadas. Para cada imagem existe uma frequência. Por isso que é 0 e 1. Por isso que o DNA, timina, citosina, é 0 e 1. Porque esta combinação vai gerar imagens. Essas imagens, frequências, vão estar armazenadas na pituitária. Quando você identifica uma imagem com satisfação e prazer, esta imagem retorna através da amígdala. A amígdala pega e fala assim, puxa, é muito prazer ou é pouco prazer? Ah, essa imagem gera muito prazer. Ela estimula a pineal. A pineal gera frequências maiores através da mandala que se formou, estimula o tálamo, o hipotálamo, para produzir todo o sistema de todo o sistema de hormônios, adrenalina, enfim, aonde você vai ter ações e reações. Coração palpita, aumenta a frequência cardíaca, porque uma vez que a pineal gera essa frequência, ela manda para o chakra cardíaco, e o chakra cardíaco vai receber novas formas de pensamento. E essas formas de pensamento ficarão armazenadas aonde? No timo. Então, o que fica no timo? Todas as formas de pensamento que você vivenciou durante o dia. Quando você dorme, essas formas de pensamento voltam à origem. Quem é a origem? Quem é a origem? A forma. Quem é a origem? Quem
gente. O que é a mente coletiva? Você é a origem. Voltam a quem? Voltam a realimentar o conjunto de ideias pré-estabelecidas no plano, mais conhecido como mente coletiva. Por quê? Estes seres, devagar. E o que fica em você? As experiências não resolvidas. Vou repetir. De onde eu vim? De uma forma pensamento. Qual é essa forma pensamento? Qual é a única forma pensamento que existe no plano? Bianca, quando você morrer, para onde você quer ir? Olha, agora eu não sei mais. Então tá bom. Para onde você quer ir? Antes de agora. Você queria voltar para Deus. Todos querem voltar para Deus. Logo, qual é a única forma pensamento que existe no plano? Deus. O que são formas de pensamento? A igreja é uma forma de pensamento? Religião é uma forma de pensamento? É. Por quê? Porque através de normas, leis, regras de conduta, ela define para você limites ou normas que, se você seguir, você vai chegar aonde? A Deus. Escolas iniciáticas também definem regras, normas, condutas, que, se você seguir, você vai chegar aonde? A um Deus. Portanto, estas formas de pensamento geraram quem? Nós. Marcos, não estou entendendo. O Papa, vamos pegar a religião, vai. O Papa. Ele vai montar a campanha da fraternidade para 2023. O que ele fez em 2022? Reuniu todo mundo lá numa sala e definiram tudo o que precisa acontecer no próximo ano. E o que eles fazem? Eles entregam para que as pessoas sigam. Pegando esse exemplo, quem definiu as ideias? Eles. Você somente vai fazer o quê? Seguir. No final de 2023, o que eles vão fazer? Olha, essa ideia foi boa, essa não foi boa, essa foi legal, essa não foi. Essa daqui, tira, essa daqui, vamos... Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo uma análise de tudo o que aconteceu. Eles ficam com a análise e você fica com a experiência. Logo, quando você foi programado para nascer, o conjunto que deu razão, o conjunto de ideias que deu razão da tua existência veio destas formas de pensamento. Porque elas que definiram para você regras de conduta, normas, o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, como pode fazer, enfim. Todos esses conceitos vieram desta mente coletiva, que eu chamo forma de pensamento.
Portanto, ao longo da tua vida, vamos pegar um dia só. Ao longo de um dia, você experiencia essas formas de pensamento. E você as guarda onde? No timo. Quando você dorme, as experiências vividas e resolvidas voltam para quem? Para a origem, que no caso são quem? A mente coletiva, que deu origem a você. E ela vai falar assim, pô, tá certo, tá errado, ajusta aqui, ajusta ali. E o que fica em você? As experiências não resolvidas. Os traumas, os conflitos, aquele sapo boi que você teve que engolir durante o dia, enfim. O que você vai fazer? Você vai sonhar. Só que, talvez você não saiba disso. No momento que você foi dissociado em 7 momentos, você era íntegro. Você era uma unidade. Quando você acreditou que você podia criar, o que você fez? Você negou o Criador. Porque qual que é a função do Criador? Criar. O Criador cria. O Criador cria o quê? A criação. No caso, nós. Quando eu falei para o Criador, fica quieto, porque quem vai criar sou eu, o que eu fiz com o Criador? Eu neguei. Porque eu tirei a razão da existência do Criador, que é criar. E a criatura quis se tornar criador. Quando aconteceu isso, Big Bang, surgiu a matéria. A matéria só existe na molécula de carbono. 7. 6 faces e uma interna. Logo, hoje você existe em 7 momentos no tempo. Então, assim, existe uma Bianca no ano de 1500, existe uma Bianca no ano de 1600, estou dando exemplo, tá? Existem 7 Biancas ao longo da existência do plano. Mas não é a Bianca física, é a Bianca ideia. Então, quando você dorme, você vai realizar as suas frustrações, os seus desejos em algum desses 7 momentos. Por isso que você fala, olha, eu acho que eu já passei por aqui, que é o fenômeno chamado déjà vu. Porque você já viveu, você já vive em 7 momentos. Por que 7, Marcos, se são 6 pontinhas? Por quê? O consciente, que é o egocentrismo, une os 7 momentos da molécula de carbono, tornando o 7º ponto. Logo, se
a essência da tua criação, que é papai e mamãe, foi feita através de satisfação e prazer. No caso, satisfação e prazer. E tudo que é verdade você afasta, que interesse você tem de saber quem você é? Se as tuas frustrações você vai sonhar e você vai alimentar esse ciclo vicioso durante 25.920 anos. Você não vai querer resolver você, porque resolver você não gera satisfação e prazer. Resolver você é um problema. Vai ter que fazer você sair do quentinho. Então, o que você faz? Você quer ter problemas. Por quê? Porque você vai se realizar aonde? No sonho. Logo, você vai buscar tudo que existe no plano para continuar a negar a sua existência. Por quê? Porque não é interessante você sair do plano. Por isso que você acreditou em evolução e conhecimento. Será que você não entendeu que evolução e conhecimento é relativo? Que o que é bom para você não é para mim? Então, assim, é relativo. Se é relativo, é tempo. Se é tempo, você nunca vai conseguir pegar. Se você não resolver você. Então, assim, você não tem interesse nenhum de saber quem é você. Por isso que você busca evolução e conhecimento. Porque é uma forma que você encontrou de justificar-se. Por isso, teu chefe fala assim, fica quieto, não sei o quê, aí você fica com esse negócio aqui. O que você vai fazer? Você vai voltar no tempo, lá em 1500, que aquela forma de pensamento está lá, no éter ainda, e vai se satisfazer ali. Então, olha a tua responsabilidade, ou a responsabilidade daqueles insanos que pregam, que ensinam tela mental. Eles estão gerando o que no plano? Carência. E o que mais que eles estão gerando? O que mais que eles estão gerando? Negar o Criador. Porque a função do Criador é criar. E a função da criatura é ser a imagem e semelhança do Criador. Olha o que você aprendeu. É. E você acreditou nisso um dia. Vou te dar um outro exemplo. Você quer ter um carro, né? Carro zero. Ah, quero ter uma Ferrari. O que você faz? Tela mental. Você projeta o quê? Aquele carro velho. O que você faz? Emoção. Apaga. Nesse momento, o que você criou? Você deu vida àquela imagem. Porque você colocou emoção naquela imagem. E aí você projeta um carro novo, seja ele qual for. Olha, utilize-se dos 5 sentidos. Sinta o cheiro, não sei o quê. O que você está fazendo? Você está dando vida para aquela imagem. E aí você morre. Sabe o que vai acontecer? Você realizou essa ideia? Você vai voltar no mesmo dia que você nasceu, na mesma hora que você nasceu,
com os mesmos pais, para fazer o quê? Realizar a tua ideia. Olha o que ele ensinou para você. Que coisa linda que ele ensinou. Ele te ensinou a você ficar preso no tempo, no plano e no espaço. Então, te pergunto. De fato, você quer se iluminar? Então você precisa começar a entender quem é você. Mas, Marcos, como que eu vou fazer isso? Olha, eu entendi tudo que você falou. Entendi que eu estou morto. Entendi que... Tá bom, vai, faz de conta que você entendeu. Entendi que eu estou morto. Entendi que eu não sei quem eu sou. Eu entendi que eu preciso saber quem eu sou. Eu entendi que eu preciso parar de querer. Eu preciso parar de desejar. Porque se você acredita em um Deus, se você acredita em um Pai, se você acredita no Criador, Ele vai dar para você o que você precisa e não o que você quer. Porque o que você quer é carência. Tudo aquilo que você quer significa que você não está contente com o Criador. Porque você está falando o quê para o Criador? Ô meu, você não sabe o que você está fazendo, né? Porque assim, eu estou com um carrinho aqui 2010, eu quero ter um carro 2020. Então eu vou fazer telemental para conseguir. E aí você justifica. Você fala, eu mereço, eu trabalho, eu economizo. Então por que você não acredita no Pai? Por que você não acredita no Cristo? Se você faz a tua parte, Ele também vai fazer a tua parte. Só que o que aconteceu? Você negou a existência dele. E como que alguém que nega a existência do outro pode ter consciente da sua existência? Porque ele já nega. Então, se ele nega o outro, ele nega a si mesmo. Então, como que alguém que nega a si mesmo pode ter vida? Vocês entenderam o que eu falei? Quer que eu repita? Se eu nego, eu vou pegar o caso daquelas pessoas que não acreditam em Deus, ou não acreditam em nada. São os ateus. Como que eu posso negar alguma coisa que não existe? Eu só nego é bom, eu só posso negar aquilo que existe. Mas para negar aquilo que existe, eu preciso acreditar no que existe. Senão eu não posso negar. Quer que eu repita de novo? Portanto, quando eu assumo a posição do Criador, quando eu falo assim, eu posso criar, eu nego a essência do Criador. Porque a razão da existência do Criador qual é? Criar. A razão da existência da criatura não é criar. A razão da existência da criatura é existir. Mas não é existir para criar. É existir para dar razão de existência ao Criador. Logo, manifestar o Criador aqui. Entendeu? Tá no YouTube, depois vocês ouvem mais vezes, se vocês quiserem. Tá? Mas eu também não tem problema, se não entendeu, eu repito, de outra forma.
nesse momento, eu fui dissociado na matéria. Porque eu neguei o Criador. E fiquei preso no tempo, no plano e no espaço. Durante quanto tempo? 25.920 anos. Logo, eu não. A grande maioria do ser humano revive esta mesma vida sua há 25.920 anos. Você faz as mesmas coisas há 25.920 anos. Pois não, Tertius. Pois não. Boa noite. Boa noite. Pois não. Que número é esse que você comenta lá, dos 25.920 anos? É o tempo que nós damos a volta no centro da nossa galáxia. Isso está provado pela NASA. Isso são dados da NASA. Mais conhecido como Sol de Alcione. Nossa galáxia, para dar uma volta no centro da nossa galáxia, né, nosso sistema, para dar uma volta, leva 25.920 anos. Que dividido em 12 vai dar 2.160 anos por ciclo. Quanto tempo você está aqui no plano? 25 tempo mil. Nosso conhecido, 64 anos. Isso. Na verdade, eu explico melhor isso na quinta-feira. Você está preso no plano há 4 ciclos de 25.920 anos, fazendo as mesmas coisas. Primeira raça era ouro. Segunda raça, prata. A terceira raça, cobre. A quarta raça, ferro. A oxidação do ferro através do oxigênio, que cor que sai? Vermelho. A oxidação do cobre perante o oxigênio, que cor que é o sangue? Azul. Por isso que a raça anterior nossa era a raça de sangue azul. Logo, quando eu falo de Cristo aqui, eu falo da raça ouro. Não me refiro ao que a gente conhece no plano. Porque todas as formas de pensamento que estão no plano vão te levar a ficar no plano. E como que eu saio disso? Através de sabedoria e razão. O que isso significa? Significa que você deve começar a trabalhar na causa. Na causa do que, Marcos? Dos teus desejos. O que gera em você desejo? Porque todo desejo gera uma emoção. Desejo mais emoção significa terra. Então, você vem perdendo potência a 4 ciclos de 25.920 anos. Logo, entender a causa dos desejos. Por que você quer? Por que você acha que você merece? Por que você acha que... Por quê? Qual é a razão disso? E tem um ponto aqui muito sério.
Benjamin Libet, neurocientista inglês. Ele colocou 4 botões, verde, amarelo, azul e branco, e 4 pessoas. E falou para cada pessoa que estava sentada na frente da cor, que todas as vezes que a cor acendesse, a lâmpada acendesse, ele apertasse um botão. Após a 4ª repetição, ele deixou de acender, por exemplo, a luz verde. O que a pessoa fez? Ela apertou o botão verde. O que significa? Após 4 repetições do mesmo ato, você deixa de analisar. Você repete as suas ações. Por isso que nas outras escolas se repete tanto as mesmas aulas, que é para massificar você. Ficou alguma dúvida do que eu falei hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você entendeu que para você poder ter vida, você precisa ter consciente de quem você é? Você entendeu que não existem várias dimensões, só existe uma? Porque a partir do momento que você existe, não existe dimensões, só existe uma. Então, quem criou 3ª dimensão, 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª dimensão, ele criou para a matéria. Bianca, pensa na tua filha. Sim. O que ela está fazendo agora? Lendo. Quem disse para você? Ela me falou por pouco tempo que ela estava lendo. Agora ela está lendo? Nesse instante, não sei dizer. Estou vendo ela. Você está falando aquilo que você entende como verdade. Pensa na tua casa. Você precisou fazer algum exercício para pensar na tua casa? Não. Então, tudo que existe no plano é uma bobagem. Quem falou em 4ª, 5ª, 6ª dimensão. Isso é bobagem. Posso tirar uma dúvida? Só. Porque é uma coisa só. Por quê? Porque mente não existe. O que existe? Consciência. Então não existem várias consciências. Existe só uma consciência que dá vida para tudo. Existem vários conscientes. Que uma vez que você amplia o limite, o consciente se torna consciência. E aí o plano se torna um. O tempo deixa de existir. As formas de pensamento não pertencem mais a você. Porque você saiu fora do plano. Logo, quando você juntar os 7 momentos dos quais você foi dissociado, você se tornará um. Este caminho chama-se karma. Karma não é você voltar para reviver a experiência. Karma é o momento em que o instinto decide iniciar a sua jornada à luz. Porque neste momento ele começa a reconhecer-se. Ele começa a ter consciente de quem ele é. Ele começa a trabalhar na causa. Para de ter desejo e emoções. Sai do tempo. Ele começa a existir. E aí, ele entra numa aula que nós vamos ter bastante bonita sobre Cabala, sobre árvore da vida, sobre flor da vida, enfim.
Então ele entra no caminho do quê? Da luz, até se tornar espírito. Então qual é a diferença do espírito e da alma? A alma está consciente dos desejos. E por estar consciente dos desejos, reconhece que, se os tiver, eles vão prendê-la ou prendê-lo no tempo. Vencer através, não de conhecimento ou de evolução, vencer os desejos através de entender a causa, vai fazer com que ele se torne consciente. E a consciência se junta. Nesse momento, ele se torna eu sou o que sou. Ele se torna espírito. Até lá, sem querer ofender ninguém. Instinto. Pois não, Bianca. Pode perguntar. Era em relação a essas 7 faces que você falou. Que eu estava confundindo com 7 dimensões, mas... Não existem 7 dimensões. Eu entendi agora o que você falou, eu entendi. Essa parte eu entendi. Não existe. Vou digerir melhor. Eu sei. Tudo que você falou. Eu sei. Como eu disse, é tudo muito diferente. Né? É desesperador. Mas está tudo sob controle. Até agora está tudo sob controle. Só existe um caminho. Só existe um caminho. O tempo tem que ser teu amigo. A razão e a sabedoria tem que ser seus irmãos. Tem que fazer parte de você. Por quê? Eu mostro o melhor na quarta-feira. Desculpa, na quinta-feira. Nós, a grande maioria, está aqui há 4 ciclos de 25.920 anos. E é assim, ó, imagina um relógio. 5 minutos. Vamos supor que cada 5 minutos sejam 2.000 anos. Então é assim, o mundo não vai melhorar. Porque este ciclo de 25.000 anos acabou dia 21 de março de 2019. Logo, teremos 7 anos, a partir de 2019, de limpeza do plano, limpeza das ideias. 2026 reinicia um novo ciclo de 25.000 anos. O que significa? Que se você caminhar através das ideias do plano, você não vai chegar a lugar algum. Porque assim, nos primeiros 5 minutos, esta faixa de frequência que existe sempre vai gerar formas de pensamento que vão ficar nessa faixa. Quando o planeta mudar para 10, as formas de pensamento em 10 sempre serão as mesmas. Elas não mudam. Elas só mudam a forma. Elas não se transformam. É como pensa na água. Em 5 minutos, a água é líquida. Em 10 minutos, ela é vapor. Em 15 minutos, ela é gelo. Então, assim, mas ela continua
água. Então é assim, o mundo ele vai voltar no início. Logo, as formas de pensamento não tendem a ser fantásticas. Tendem a ser do início do ciclo. Ficou alguma dúvida? Faltou falar alguma coisa? Foi dito tudo, né? Ficou alguma dúvida? Não? Vocês entenderam o mecanismo do sonho? Tálamo, hipotálamo, pituitária, pineal, frequência, mandala, abre chakra, experiências vividas e resolvidas voltam para a forma de pensamento da qual você veio, religião, enfim. As frustrações, traumas, ficam aqui e na hora que você sonha, você volta a realizar satisfação e prazer em um dos 7 momentos que você ainda deixou lá. Não é que você está vivo lá. Aquela frequência de pensamento sua ou seu ficou ali. Então pensa assim, por exemplo, eu quero uma Ferrari. Neste tempo aqui, ela não vai sair do plano, ela vai ficar aqui. Então vamos supor, na próxima vida, quando você quiser satisfazer um desejo de carro, você vai voltar onde? Aqui. E você não sai disso. Ficou claro? Tá bom? Tá ótimo. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pois não. É mais uma pergunta técnica. Você comentou sobre assistir ou ouvir de novo. Como fazemos isso? Tem um canal no YouTube chamado Ágora Consciência Crística. Okay. O que acontece? Eu vou evitar de falar nome, tá? Porque está indo para... Eu vou evitar. Às vezes escorrega, mas não é intencional. Então é assim. Eu não sou bobo. Deu para perceber. Né? Então, tudo que eu falo vai estar lá. Só que o tema vai ser o mais diferente possível. Por quê? Porque o ser humano, a verdade está aqui, ó, e ele não enxerga. Então é assim, se você assistir todas as aulas, você vai ver que tem a sequência lógica perfeita. Eu só troco os nomes para dissuadir o sniper, aquele atirador, sabe? Porque assim, tem pessoas que querem vir aqui, lá da outra escola, enfim, enfim, querem ganhar dinheiro com isso. Querem ser, baralhos, mesa quantiônica, mesa no seu... eles querem ganhar dinheiro. Então, assim, é o esperto, né? Eu sei disso. Então, o que eu faço? Eu coloco cada nome ridículo nas aulas, que é exatamente para a pessoa bater o olho. Então, se você seguir, você vai entender a nossa proposta. Eu acho que ficou bastante claro hoje. A proposta nossa não é pela evolução e conhecimento. A nossa proposta é sabedoria e razão, através da causa. Não por desejos e emoções, mas por consciente e consciência. Para quê? Para você se reconhecer.
para você deixar de negar a Cristo. Parar com essa história de querer, querer, querer. Para com esse negócio. Você está ficando preso aqui. E você ser livre. Você ser livre. Obrigado, gente. Fique em paz. Essa aula está no YouTube, Ágora Consciência Crística. Fica à vontade. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado.